Sem chão, sem teto, sem ter o que comer, sem dignidade. Tinha vez de eu deixar de comer para dar para meu filho. E dói. E dói você sabendo que você pode dar uma tonteira lá na frente de fome, é a parte que dói muito. A partir da hora que você mora na rua, você perde sua dignidade. Você perde aquele ar de respeito. Esse lado do Brasil sem teto e com fome é invisível para muita gente. Um problema que atinge todas as raças, etnias, gêneros e classes sociais. Nós vamos ter pessoas em situação de rua, idosos, crianças em situação de rua, adolescentes em situação de rua, migrantes em situação de rua, indígenas em situação de rua, pessoas negras em situação de rua, pessoas LGBTQIAPN+, em situação de rua. Então, todas as complexidades das outras interseccionalidades, elas estão presentes na problemática da população em situação de rua. Mais de 300 mil brasileiros vivem em situação de rua, de acordo com o levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas. Quase 60 mil a mais do que o registrado há menos de um ano. O crescimento da população de rua, em situação de rua no Brasil, é algo que se vê a olhos vistos. Em menos de 10 anos, enquanto a população brasileira, segundo os dados do IPEA, apresentado na DPF 976, cresceu em torno de 11%, a população em situação de rua cresceu mais de 200%. São Paulo é o estado com o maior número de pessoas em situação de rua, 126 mil. Em seguida, o Rio de Janeiro, com quase 30 mil. E em terceiro lugar, Brasília, com mais de 8 mil. Aliás, a capital federal tem a maior taxa proporcional, com 3 pessoas em situação de rua para cada 1.000 habitantes. Ninguém tem o plano de estar em situação de rua. Esse não é o projeto de vida de ninguém. Pelo contrário, as pessoas projetam ter um bom trabalho, ter uma boa casa, constituir uma família. Ninguém pensa, olha, daqui 2 anos, daqui 5 anos, eu quero estar sem uma casa para viver. Viver na rua não é escolha, é uma condição complexa e multifatorial. Os motivos mais comuns são desemprego, perda de um ente querido, violência, conflitos familiares, uso de drogas e doenças. É um problema antigo no Brasil que se agravou na pandemia. Por questões relacionadas a desemprego, falta de escolaridade, quebra de vínculos familiares, questões relacionadas a egressos do sistema prisional. Muitas vezes as pessoas entram no sistema prisional e quando saem já não tem mais o vínculo com a família, não tem recursos, às vezes, para retornar ao local onde tem família, acaba sendo direcionado para a única opção, que é ficar em situação de rua. Além do abandono, da solidão, do sentimento de desprezo e da violência, as pessoas em situação de rua ainda enfrentam o problema da arquitetura hostil. A maior parte das pessoas nesta condição vive nos centros urbanos, em praças, embaixo de viadutos, pontes, e muitas vezes esses espaços públicos reforçam a desigualdade e tornam as cidades menos inclusivas, com estacas de ferro, pedras e outras intervenções. A arquitetura hostil é uma maneira de declarar a perda do controle do espaço. Então você acaba gerando um ambiente hostil e, na verdade, a arquitetura hostil atinge a todos. Uma cidade que tem arquitetura hostil, por mais localizada que seja, é ofensiva à sua própria comunidade, à sua própria população. Quase 70% das pessoas em situação de rua registradas no Cadastro Único são negras. A maioria homens, entre 18 e 59 anos, que sobrevivem com menos de R$ 110 por mês. Os dados mostram ainda que 14% têm alguma deficiência e a maior parte não terminou o ensino fundamental. O repórter Justiça mostra agora que, muitas vezes, essa é uma condição que afeta gerações de uma mesma família. E quebrar esse ciclo
parece cada vez mais distante. Um rosto marcado pelo sofrimento. Maria tem 48 anos. Hoje ela tem um barraco em uma ocupação em Brasília, mas por muito tempo viveu na rua. Lembrar do passado dói. Eu usava droga, eu vendia droga. E quando eu tive meu primeiro filho, com 15 para fazer 16, eu tentei sair, só que ele morreu, eu voltei. Falar do passado também é difícil para a Natália, de 32 anos, filha da Maria. Tudo dói. É o que eu posso dizer para o senhor, tudo dói. Você ter que olhar, botar seus filhos para dormir, não poder dormir, ter que olhá-los quando chove e molha seus filhos. Eu vou falar para o senhor, eu perdi as vezes que eu sentei do lado dos meus filhos deitados numa barraca e eu chorar por isso, porque é dolorido. Saber que seus filhos estão passando por isso porque você não estudou, porque você não conseguiu fazer o seu papel. Para quem está em situação de rua, qual que é a parte mais difícil? Na hora de comer. Para quem mora na rua, a parte mais difícil é a hora de comer. Uma ocupação familiar de poucos barracos. Natália recebe o Bolsa Família, cerca de R$600 por mês, mas não é suficiente para sustentar a casa. Para complementar a renda, trabalha como catadora. Eu sou filha de uma catadora, eu sou uma catadora e eu não quero que meus filhos sejam catadores. Porque é uma profissão digna, mas também é muito mal vista. Qual que é o preconceito? Catador de lixo, mendigo, você está entendendo? Lixeiro. Muitos daqui já parou de estudar por causa disso. Porque conforme a gente vai crescendo, chega uma hora que cansa, moço. Dói. Aquelas palavras incomodam. Você está entendendo? Para ter água potável, a família paga R$250 em 10 mil litros. Precisa economizar e nem sempre tem comida no prato. Verdura, se a gente achar no lixo, a gente traz. Gordurinha a gente traz pra gente comer, entendeu? Então a gente não tem aquele plano, não, vou comprar aquela melhor carne ali, não. Não tem como. Quando a gente bota o material, se a gente vai lá, compra um franguinho, uma batatinha, alguma coisa. Mas tirando isso, moço, é do lixo. A gente come do lixo, quando eu vou mentir, a gente chega nos contém, o pessoal joga carne, joga tipo coisa, então a gente recolhe e traz pra casa. Aqui a gente faz, todo mundo come. Qual é o seu sonho? Meu sonho de vida é que eu pudesse sair para trabalhar às 7 horas da manhã, deixando meus filhos na escola e podendo passar 6 horas da tarde pegando, levando para casa. Chegar em casa, poder fazer uma comida gostosa para eles comerem, botar para tomar um banho no chuveiro e deitar numa cama quente. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo, mas continue com a gente porque no próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra ações do Poder Judiciário que acolhem pessoas em situação de rua. A gente volta já. O Repórter Justiça está de volta e eu vim conhecer a história de uma mulher de luta, de garra e de muita coragem. Ela já morou em 5 ocupações, mas hoje consegue pagar por um teto que abriga a família. Estamos em São Sebastião, cidade satélite do Distrito Federal, que fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília. E eu vou conversar com a Ivânia, baiana arretada, que veio para a capital federal em busca de melhores condições de vida. Oi, tudo bom, Ivânia? Licença, tá? Tá invadindo aqui tua casa. Ivânia Souza Santos, 41 anos, dona de casa. A maior parte da vida dessa mulher foi entre a luta por moradia e a busca por dignidade. Na Bahia é muito escasso o trabalho lá, né? E meu marido ele já morava aqui, trabalhando como um reciclador. Só que ele falava que era difícil viver aqui dentro por causa das derrubas. Mas mesmo assim, para nossa família não estar separada, eu quis vir para cá. E eu vim para cá.
Só que quando chegou a primeira derruba, eu senti uma pessoa vulnerável, assim, vulnerável, que eu quero dizer. Uma pessoa que não tinha capacidade de lutar nem por si, nem pelos outros. As derrubas das quais Ivânia se refere são as operações de retirada de ocupações em áreas públicas. Órgãos do governo são os responsáveis por remover essas estruturas erguidas nas ocupações irregulares. Ivânia já morou em várias delas e também presenciou esse tipo de operação. Eu nunca vi uma coisa tão triste. As pessoas chegavam com aqueles caminhão, derrubavam, pegavam tudo. Comida, colchão, roupa. Tudo que eles pudessem pegar, eles pegavam. E quando eu cheguei de lá, que eu saí de lá da Ponte JK, que eu cheguei na ocupação, que eu vi nada. Nem roupa, nada. Eu fiquei pensando, e agora? O que vai ser de nós? Ivânia não é a única. A crise habitacional no Brasil é uma das expressões mais dramáticas das desigualdades sociais que marcam o país. Com isso, a atuação da Justiça vai além da simples aplicação da lei. Entendendo essa complexidade, o Conselho Nacional de Justiça lançou em 2021 o Programa de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua, o POP Rua Ajude. A iniciativa busca aproximar o judiciário dessa população, promovendo mutirões que oferecem serviços assistenciais e de cidadania, como a regularização de documentos como identidade, CPF, entre outros. Quem eventualmente tem FGTS a sacar por algum vínculo empregatício anterior, ela pode pedir um alvará. Quem tem direito a algum benefício de prestação continuada por se enquadrar na Lei Orgânica de Assistência Social, seja por ser idosa, seja por ser pessoa com deficiência, ela consegue dar entrada no INSS e realizar perícia e, em caso de negativa, ali mesmo, no próprio dia, ela consegue fazer a atermação de uma ação por meio da Defensoria Pública e o Judiciário faz o julgamento no mesmo dia. Além disso, o POP Rua Ajude se baseia também em uma premissa de sensibilização dos servidores da Justiça, em ações que promovam o respeito à dignidade dessas pessoas. É preciso que nós tenhamos um olhar mais cuidadoso, mais humanizado para essas condições, de forma a não prejudicar ainda mais os direitos dessas pessoas. No fim das contas, o objetivo, seja do Judiciário, do Executivo e de organizações da sociedade civil, é garantir que as pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social, muitas vezes invisíveis aos olhos da sociedade, sejam vistas e reconhecidas. Eu acho que a gente vai ter que mostrar para as pessoas que existe muita gente, que existem as pessoas que eles acham que é invisível, né? Pode ser invisível para a sociedade. Então, naquele tempo não tinha celular digital para a gente poder gravar os descasos que o governo fazia com a gente e postar, não é? O registro dessa realidade é o ponto que costura a história da Ivânia e da Maria. A jornalista é fundadora do projeto BSB Invisível, que tem a finalidade de dar voz às pessoas em situação de rua por meio das redes sociais. A nossa proposta é mostrar que cada um tem uma história, que cada um tá na rua por um motivo, que cada um tem uma necessidade, sabe? Que não tem como a gente contemplar todas as pessoas em uma única bolha, falar que, enfim, todas precisam exatamente das mesmas coisas, que não é. E a gente também trabalha muito a questão da democratização do lazer, de tentar levar alegria, momentos que vão ser experiências, ficar na memória das pessoas, normalmente em datas comemorativas, em ocasiões assim mais especiais, digamos. As duas se conheceram num momento oportuno e delicado ao mesmo tempo. Foi quando, em 2019, Ivânia notou um caroço no seio. O problema é que o câncer só foi descoberto e tratado a partir de 2022. Porque assim, eu não conhecia a Maria, quem conhecia era uma amiga minha da ocupação. Aí ela falou, não, vou conversar com a Maria vai te ajudar com essa medicação. Aí a Maria veio, conversou comigo e aí levou a receita e trouxe a medicação. Aí foi assim que eu conheci a Maria. Aí já peguei amizade com ela e já comecei a falar com ela, porque a gente sofria na ocupação. Maria conta que a proposta do BSB Invisível é exatamente essa: oferecer, na medida do possível, tratamento humanizado e individualizado para as pessoas em situação de rua carentes de orientações.
essas pessoas precisam ser encontradas, elas precisam ser ouvidas antes de mais nada. Porque só elas sendo ouvidas, a gente, enquanto, né, comunidade, enquanto sociedade e o governo, enquanto Estado, consegue dar a assistência necessária depois que elas forem identificadas de forma correta. Hoje, a família da Ivânia tem onde morar, mas ela já não consegue mais trabalhar por conta do cuidado com os filhos e das dores que ainda sente no tratamento contra o câncer de mama. Era bom demais trabalhar, fazer faxina, mesmo a pessoa tinha vontade de fazer as coisas. Hoje eu não aguento nem lavar uma roupa aqui em casa, que quando é de noite eu já estou sentindo muita dor. Então eu não estou vivendo. Eu estou viva. Ivânia é o retrato da mulher brasileira, preta, de baixa renda, que luta diariamente por dignidade, segurança e um pouco de paz e tranquilidade para seguir em frente. Eu ainda vou estar vivendo um dia. Hoje eu estou viva e amanhã eu vou estar vivendo. Eu acho que a gente precisa ter mais amor, a gente precisa ter mais respeito pelas pessoas. E não importa a classe social, não importa a classe, enfim, econômica, onde a pessoa mora, o que ela veste, o que ela come. Somos todos pessoas e todos nós merecemos o mesmo tipo de amor e de respeito. O avanço no tratamento, no enfrentamento dessa questão do crescimento da população em situação de rua, ele só é possível pensando na questão da moradia em primeiro lugar, mais uma atuação em rede de todos os instituições e órgãos públicos, poder executivo, legislativo, poder judiciário, e também a sociedade civil organizada e o movimento social. Nenhum deles sozinho é capaz de enfrentar toda a complexidade que as interseccionalidades relacionadas à população em situação de rua se faz presente. E assim eu encerro esse bloco. Mas fica comigo mais um pouco, porque já já eu volto para mostrar uma iniciativa que acolhe por meio da educação e transforma as vidas de muitos que já não tinham mais motivos para sonhar. Uma escola e uma grade, separando dois mundos, o real do ideal. Não me acostumei em morar na rua, não. Eu sinto falta de um lar. Quem que não sente falta de um lar? É ruim demais, né? A pessoa não ter um local para repousar, ir no vaso, né? Ter um chuveiro para banhar. É ruim. Estamos no centro de Brasília, numa área nobre da capital, onde fica um dos principais parques de lazer da cidade, o Sara Kubitschek. Aqui funciona a Escola Meninos e Meninas do Parque, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. É referência nacional na educação de crianças, adolescentes e adultos em situação de extrema vulnerabilidade social. Quando o Paulo Freire afirma que não há saber menos nem saber mais, apenas saberes diferentes, a gente usa essa premissa, que aqui a gente aprende o tempo todo, né? O tempo todo a gente aprende com o próprio colega, com a própria colega, a gente aprende com os próprios estudantes, há uma troca, né, de experiências, de aprendizado, de vida. Os conteúdos formais, a gente segue o currículo da Secretaria de Educação, mas a gente acredita que se não tiver uma relação entre as pessoas, não há aprendizado. A escola tem um foco diferenciado. Aqui a educação é humanizada e os conceitos vão ao encontro de valorizar o que cada um tem de mais especial. Havia um tempo que a educação era vista só por nota, né? Quer dizer, se você era uma boa aluna, beleza, você tirava notas boas, você era excelente. E hoje não, a gente já vê que tem as inteligências múltiplas, né? Tem estudante que ele é muito bom numa determinada disciplina e apresenta dificuldades em outras. Então a humanização vem daí, que você vê a pessoa como um todo. Não tem como ver a pessoa fragmentada. Dentro dos livros, cada página que se vira é um passo rumo ao desconhecido. Palavras, ideias, sonhos e esperanças. É onde o aluno descobre seu próprio poder. A gente chega aqui, tem o horário do banho, tem o almoço e depois que a gente começa a estudar. Tem o horário de entrar, tu tem o banho, tu tem a comida, tu tem a farda do colégio, tu precisar de uma pasta, uma escova, eles dão.
Isso aí eu não estou mentindo, é a pura realidade, eu tenho uma prova viva, entendeu? Como todos os alunos têm, você pode ver, estou uniformizado, certo? Graças a Deus eles não deixam faltar nada, se preocupam com a gente. Do lado de fora dessas grades, outras histórias se complementam na dor e no sofrimento. Eu perdi minha filha, tem 2 anos, eu que cuido dos meus netos, eu que tenho que cuidar deles todo momento. Então, para isso eu tenho que estudar, né? Dar uma vida melhor para eles. Maria, Leonardo e Erivando têm bastante coisa em comum. E talvez a principal delas seja a vontade de dias melhores e mais prósperos. Tem a matéria de português, de matemática, de ciência, de telegrafia, computação. Então tudo tem. Se eu tenho interesse, eu vou chegar onde eu quero. Onde eu moro lá na rua, lá é um caos, entendeu? Lá tem tipo, a energia lá é de droga, de destruição. E aqui é uma energia que constrói, né? Foi uma vitória na minha vida, né? Assim, depois que eu saí da situação de rua, que eu vim para a escola, né? Aí, depois eu conheci o projeto, né? Aí a minha vida foi só uma vitória, né? De lá para cá vendendo. E o sonho que eu queria terminar meu ensino médio. Aí aonde eu consegui, estou conseguindo aqui, né? Educação não é só investimento no potencial humano, é a garantia de sonhos realizados. Esperança não é apenas um sentimento, é uma expectativa palpável. É com esses conceitos que o presente e o futuro de muitos aqui dentro ganham fôlego e força para continuar a jornada. Cada livro lido, cada lição aprendida é um passo em direção a um amanhã mais promissor. A escola, ela ensina, toda a escola, né? Em geral, ela ensina, tipo assim, a criança, desde criança, ela respeitar, ter educação, ter uma visão de mundo melhor, né? E eu vejo que aqui eu vou terminar meus estudos, se formar e fazer uma faculdade, qualquer área aí, não sei ainda, né? Eu vou terminar primeiro, vai ser etapa por etapa. Mas eu pretendo fazer psicologia, ou então como é que fala? Direito. Nunca eu desisto de nada. Se uma coisa está dando errado, eu vou atrás de novo. Eu nunca, em nenhum momento desisti. Quando a minha filha faleceu, eu achei que o mundo ia desabar. Mas eu sempre pedi a força para Deus, que eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Eu quero chegar no meu objetivo de não trabalhar mais para ninguém. E sim continuar como eu sempre continuei. Sou um profissional, sou mecânico, sou polidor, sou lavador de carro de banco a seco, eu desmonto um carro, tenho muitas profissões. Uma escola, uma porta aberta, uma janela de oportunidades. O que eu observo muitas vezes é que o aluno, independente da idade, ele vê o professor ou a professora como espelho, né, em algo que estava perdido lá atrás, ele se reencontra na escola. E isso para a gente é gratificante, esse reencontro, né, de saberes. E assim eu encerro o programa de hoje. Mas antes eu quero saber se você já está seguindo a gente no Instagram. Anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!